Bom, estou de volta, né, com um pouquinho aí de atraso, né, na notícia aí, né? Eu tô ainda me organizando aqui na minha nova residência, né? Já terminei aqui o processo de mudança e tudo mais, então eu tô aqui me organizando, né? Então aqui já com bastante atraso que eu trago essa notícia para vocês, né? Inclusive teve um comentário muito interessante de um inscrito, né, de um amigo aqui no canal, falando, né, pedindo para me dar a minha opinião sobre esse assunto. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do novo técnico do Paraná Clube para a temporada de 2025 e também vou dar aí a minha opinião a respeito do novo treinador, o que eu acho a respeito disso, né? Vamos conversar aqui no vídeo de hoje a respeito deste assunto, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo a 2.600 inscritos. Estamos nos aproximando, devagarzinho, mas se aproximando aí dessa meta. Então, por favor, você que acompanha os vídeos aqui no canal, gosta do meu trabalho, mas não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Tudo isso é 100% de graça, você não vai pagar absolutamente nada, além, claro, da baita força e moral e ajuda que vocês estão dando aqui para o canal, para o crescimento do canal. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Rumo a 2.600 inscritos, conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Na manhã desta segunda-feira, o Paraná Clube anunciou seu novo treinador para a temporada de 2025. Trata-se do Argel Fuchs, de 50 anos. Ele que tem aí um vasto currículo, né? Ele que já treinou aí equipes muito tradicionais, né, no futebol brasileiro. A gente vai chegar nessa parte, né? O treinador ele volta para a capital paranaense depois de 5 anos, né? Há 5 anos atrás ele teve uma passagem pelo Curitiba e na época, por incrível que pareça, ele foi escolhido para substituir o Tcheco, né? O Tcheco que foi o treinador do Paraná neste ano, né? Na campanha do acesso para a primeira divisão, né? O Paraná foi campeão da segundona sob o comando do Tcheco. Inclusive tinha ali uma certa expectativa a respeito da permanência do Tcheco, né? O Tcheco que teve uma breve passagem pela Chapecoense, né? Foi demitido ali depois de fazer, acho que, se eu não me engano, 2 jogos ou 3 jogos só, foi demitido e depois tinha ali um certo burburinho sobre isso, né, sobre a possível volta do Tcheco para comandar a equipe do Paraná em 2025, mas o Argel Fuchs foi o escolhido para comandar o tricolor. O último trabalho dele foi no Caxias, onde ele comandou a equipe por 16 jogos, somando o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série C. E ele conquistou 5 vitórias, né, nessa jornada aí no Caxias. E ele estava desempregado desde o mês de junho, né? Então aí o Argel Fuchs aí comandou o Caxias por 16 jogos e estava desempregado aí desde o mês de junho e agora ele é o novo treinador do Paraná, que vai ser oficializado na primeira semana de dezembro, né? Onde o Paraná vai fazer oficialmente, vai abrir oficialmente a sua pré-temporada, né? Mas evidentemente que o Argel vai ter já a sua mão, digamos assim, na montagem do elenco, né? Ele já vai trabalhar ali com a diretoria para a montagem do elenco e na primeira semana de dezembro ele e toda a sua comissão técnica vai ser apresentado, né? O Argel Fuchs que chega com o auxiliar técnico Cláudio Miro Santiago e o preparador físico Diego Melo. E a partir do início, né, desse mês, do mês de dezembro, perdão, o tricolor já vai fazer a pré-temporada e também os profissionais vão ser apresentados de modo oficial. Bom, pessoal, o que eu posso falar a respeito do Argel, né? Só antes, gostaria só de passar aqui o currículo dele, né? Ele que tem 16 anos de experiência como treinador profissional, né, do futebol. Ele iniciou a carreira em 2008 lá no Mogi Mirim e também passou por equipes como o Internacional, Vitória, Criciúma, Bragantino, Goiás, Ceará, Avaí,
Guarani, Figueirense, CSA, América e além de outros clubes. O Argel foi campeão catarinense pelo Figueirense em 2015, foi campeão gaúcho pelo Internacional em 2016 e campeão baiano com o Vitória em 2017, ou seja, 3 anos consecutivos aí sendo campeão estadual. E na passagem pelo Coritiba, né, entre 2018 e 2019, ele participou de 18 jogos, sendo 11 em 2018 e outros 7 em 2019. O aproveitamento foi de 48,1%, com 6 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. E de lá para cá, do Coritiba para cá, ele passou por CSA, Ceará, Botafogo de São Paulo, a Alverca de Portugal, a Chape, ABC e o Caxias, e agora desembarca aqui no Tricolor. Bom, pessoal, dando a minha opinião a respeito disso, né? É muito delicado, é muito complicado eu falar a respeito disso, né? Porque o Tcheco é um ídolo, né? O Tcheco é o ídolo do Paraná, foi revelado pelo Paraná, né? Boa parte da torcida queria a permanência dele, né? E eu sempre falei aqui, né, gente? Eu sempre falei aqui. Eu sempre tive alguns questionamentos a respeito do trabalho do Tcheco, né? O Tcheco que não tem tanta experiência assim no futebol brasileiro, né? As únicas equipes que podemos dizer considerados grandes que ele passou foi o Paraná e a breve passagem pela Chapecoense, né? No mais, ele só passou por equipes aí com pouca expressão nacional, pouca história aí no futebol, como Cascavel, né? Inclusive ele levou o Cascavel até a final do Campeonato Paranaense e também classificou o Cascavel para o mata-mata da Série D, né? Inclusive ele enfrentou o Paraná naquele mata-mata, né? Foi eliminado na fase 16 avos de final. Mas assim, eu sempre questionei o Tcheco, sempre questionei o trabalho dele, sempre assim, tive alguns questionamentos, né? Eu queria que o Tcheco permanecesse? Eu queria, mas pela história que ele tem, pela gratidão que ele tem, né? Por ele conhecer o clube, por ele conhecer a força do seu torcedor, né? Então eu queria a permanência dele. Só que, como eu falei, eu sempre questionei alguns pontos do trabalho dele, né? Como eu sempre falo, em toda a campanha do Paraná, em toda ela, o Paraná só fez um jogo bom, só fez um jogo assim que dominou o adversário do começo ao fim do jogo, né, que foi contra o Apucarana na segunda rodada lá no Couto Pereira, que o Paraná deitou e rolou em cima do Apucarana. Fez um excelente primeiro tempo, fez um excelente segundo tempo, não deu muitas chances pro Apucarana, mas assim, em 12 jogos, né, se eu não me engano, 12 jogos, somando tudo, você fazer um jogo só bom, nos outros, tanto em casa como fora, você passar sufoco, né? Dentro de casa o Paraná passou sufoco, dentro de casa o Paraná passou ali por algumas saias justas ali, dentro de casa, né? Ah, mas o Paraná fez 100% em casa, né? O Paraná foi campeão, é isso que importa? Correto, é isso que importa, né? É isso que importava para nós, né? O Paraná subir para a primeira divisão, vencer os jogos em casa não era mais do que obrigação, né? Porque a gente está falando do Paraná Clube, então você fazer uma campanha 100% dentro de casa é mais do que obrigação, tá? Isso não é motivo para comemorar, isso é obrigação, assim como era obrigação no ano passado o Paraná subir para a primeira divisão e o Paraná fez aquele papelão. Ah, mas não tinha a torcida. Ok, não tinha o torcedor, que é o elemento principal. Só que você fazer uma campanha pífia, horrorosa, dentro de casa, numa segunda divisão de estadual, então assim, não é motivo para comemorar, né? Era mais do que obrigação o Paraná fazer 100% de aproveitamento dentro de casa. Só que o Paraná só fez um jogo bom, né? E nas vezes em que eu critiquei, nas vezes em que eu questionei o trabalho do Tcheco, eu fui muito criticado, né? A parte em que eu mais critiquei o Tcheco foi no jogo contra o Iguaçu, que o Carlinhos claramente estava fazendo um péssimo jogo, perdeu um gol inacreditável dentro da grande área, né? E ele não tirou o Carlinhos. E o que o Carlinhos fez? Foi lá e tomou 2 cartões amarelos besta e foi expulso de jogo. E o Paraná ficou com 1 a menos praticamente o segundo tempo inteiro. Então isso eu coloquei na conta do Tcheco. E eu fui muito criticado aqui.
Então eu acho assim, que o Tcheco tem muita coisa o que aprender, né? Eu acho que o Tcheco ainda tem muito o que evoluir, né? O Tcheco só trabalhou aí na Chapecoense por curto período de tempo, no Paraná e no Coritiba também, né? No Coritiba, onde ele teve ali uma breve passagem ali como auxiliar, né? Comandou o Coritiba ali também em alguns jogos, mas assim, ele não tem um vasto currículo como o Argel tem, por exemplo, né? O Argel aqui passou por Internacional, passou por Vitória, passou por Bragantino, Criciúma, Ceará, ou seja, passou aí por times muito conhecidos, né? Claro que entre eles o Internacional, né? O Internacional aí, campeão de Mundial, bicampeão da Libertadores, né? O Inter aí que dispensa comentários. Então o Argel tem esse currículo, né? E isso pode pesar muito na hora de montar o elenco e principalmente nos treinamentos, né? Você traz um cara como esse, que tem esse currículo, é claro que os trabalhos dele anteriormente não são bons, né? O Argel aí deu uma decaída, né? Antes ele era super falado, né, aí na mídia e tudo mais, depois ele deu uma declinada, é bem verdade, mas como eu falei, é uma experiência que ele tem, pelo currículo que ele tem, né, eu espero de verdade que dê certo, né, eu espero de verdade, vou torcer muito para que dê certo, eu espero que ele faça um bom trabalho no Paraná, a missão dele não é das mais difíceis, pelo menos na minha avaliação, né, a missão não é uma das mais difíceis, não é impossível de ser realizado, né? É só classificar o Paraná para o mata-mata do Paranaense, que automaticamente já ganha a vaga para a Série D, que é o nosso objetivo, né? Que é o nosso principal objetivo. Copa do Brasil e título, a gente pode pensar depois que o Paraná segurar sua vaga para a Série D. É muito importante que o Paraná tenha calendário nacional em 2026. Essa é a nossa prioridade. Copa do Brasil e título a gente pode deixar para depois, pelo menos na minha avaliação. Então eu espero que ele dê certo, eu espero que ele faça um bom trabalho no Paraná, eu espero que ele consiga montar um bom elenco. E só para fechar aqui, né? Sei que muitos podem vir falar: ah, mas a qualidade do elenco também era limitado, né? Não tinha como o Tcheco fazer um grande trabalho com o elenco que tem e tudo mais. Também concordo, né? Eu sei que o elenco do Paraná era muito limitado. A qualidade do Paraná é muito limitado. Só que, gente, quem acompanha o universo do futebol, quem assiste futebol, quem acompanha futebol, quem assiste não só o Paraná ou só o time que você torce, mas acompanha o universo do futebol, sabe muito bem que um bom técnico pode extrair muito mais de um elenco limitado, né? De um elenco limitado. Um bom técnico, quando ele dá bons treinamentos e tudo mais, ele pode tirar o melhor de um elenco extremamente limitado. Todo mundo sabe disso. Eu não tô aqui falando que o Tcheco é um péssimo treinador, é um treinador, meu Deus do céu, meia boca. Eu não tô falando isso. Só que, é aquilo que eu sempre falo, gente. Tem aí vários exemplos. Você pode pesquisar aí para você ver, né? Não adianta você ter um elenco ultra, hiper, mega estrelado, sendo que os treinos são ruins, sendo que o técnico é ruim, o técnico é limitado. Eu posso citar o exemplo, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, na temporada passada, se eu não me engano, o Flamengo era treinado pelo Sampaoli. E o Flamengo não ganhou um título sequer. O Flamengo passou um ano inteiro sem ganhar um título. E a gente está falando do Flamengo. Um time bilionário, com o elenco estrelado que tem. E ficou uma temporada inteira sem ganhar títulos. E isso cai na conta do técnico. No começo do ano, trouxeram o Tite, que para muitos é o melhor técnico aí do futebol brasileiro, né, entre os brasileiros, né, e também a gente não viu evolução, né, a torcida aí do Flamengo não viu evolução, e o Flamengo mandou o Tite embora. Então é aquilo que eu sempre falo, gente, não adianta você ter um elenco ultra, hiper, mega estrelado se o técnico é ruim. Então, assim, o elenco era limitado? Era, só que também o técnico tem que ajudar, tem que contribuir. Então, assim, eu espero de verdade que o Argel tenha sucesso, desejo todo o sucesso do mundo para ele, espero que ele possa fazer um bom trabalho, espero que ele possa trazer o Paraná de volta para o cenário nacional e vou torcer por todos eles. Vou torcer por ele, pela comissão técnica, pelos jogadores, pela diretoria,
Só que é aquilo, gente, vai ter cobrança e eu vou ficar de olho no que vai acontecer. A temporada de 2025 oficialmente começou e a gente tem muita coisa aí para conversar a respeito disso. Daqui até dezembro, que é o início da pré-temporada, vamos ter muita coisa para conversar. Enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Você gostou da contratação do Argel ou você acha que deveria ter ido atrás de outro nome ou até mesmo manter o Tcheco, ir atrás do Tcheco? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!